Bem-vindos de volta ao Cinemática Curiosa, e hoje temos muitas notícias sobre o Homem-Aranha no MCU e Homem-Aranha 4, e são diferentes das notícias que falamos ontem. Hoje vamos falar sobre Homem-Aranha 4 e o simbionte do Venom, uma possível reunião com Tony Stark e Peter Parker. Parece que já temos nosso diretor para Homem-Aranha 4 e sabemos quando começarão as filmagens, e sabemos por quê. E para completar, temos mais conexões do Demolidor com o Homem-Aranha que precisamos discutir hoje, então vamos lá. Mas se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhuma das últimas notícias do Homem-Aranha e do universo cinematográfico Marvel. Então, algo que as pessoas estão realmente muito animadas, e que estamos pensando há bastante tempo desde que Guerras Secretas dos Vingadores foi anunciado, é a possibilidade de variantes aparecerem e interagirem com outros personagens do nosso universo que tenham ou tiveram conexões profundas com aquela variante. O exemplo perfeito do que estamos falando hoje é Peter Parker e Tony Stark. Muitas pessoas adorariam ver Peter Parker interagir com uma variante de Tony Stark que ainda é o Homem de Ferro e que é praticamente igual ao Tony Stark que conhecíamos, porque, caso contrário, seria muito diferente. A dinâmica entre Peter e Tony seria incrivelmente diferente, e acredito que seja a melhor maneira dessa interação acontecer. Mas primeiro, vamos falar sobre esse novo relatório que vem do insider My Team Toshine. Olá, em resposta à conta do Twitter ou conta X Marvel Perfect GIFs, que postou um GIF de Vingadores, o Ultimato de 2019 com Peter Parker abraçando Tony Stark, ou eu deveria dizer Tony Stark abraçando Peter Parker, já que ele é quem se aproxima e inicia o abraço, já que Peter estava morto. My Team Toshine retweetou isso, afirmando que eles se encontrarão novamente em Guerras Secretas, o que é ótimo de ouvir. Isso é o que queremos, mas imagine isso invertido, Peter vai até Tony porque Tony estava morto e o abraça. Mas a grande questão é, em este Tony Stark, esta variante do Homem de Ferro, mesmo saberá quem é Peter Parker? Bem, acho que a melhor maneira de fazer essa cena, se eu fosse a Marvel Studios, se eu estivesse escrevendo essa cena, seria fazer com que praticamente todos os eventos de ambos os universos fossem de Peter Parker e desta variante de Tony Stark. Ambos os universos eram praticamente iguais. No entanto, nesta variante do universo de Tony Stark, em Vingadores, o Ultimato, em vez de Homem de Ferro morrer, é Peter Parker quem morre. Dessa forma, eles podem sentir exatamente a mesma coisa. Eles ainda tiveram exatamente o mesmo relacionamento que ambos lembrarão e manterão querido em seus corações, e ambos terão sentido muito a falta da outra pessoa. A razão pela qual deveriam fazer isso é para que seja um momento muito genuíno e sincero. Ambos realmente se amavam e sentiram falta um do outro desde que o outro estava morto. Dessa forma, não é apenas um boi, você é o Tony Stark, eu sei que você não é o mesmo Tony Stark, mas você foi meu mentor e eu te amava e você era meio como um pai para mim e sinto muito a sua falta, enquanto Tony Stark pode não saber quem é Peter Parker ou Homem-Aranha, ou ele os conhece, mas eles mal conversaram ou algo assim. Prefiro minha versão, mas vá em frente e me diga o que você acha disso nos comentários abaixo. Uma coisa interessante sobre Homem-Aranha 4 especificamente, Homem-Aranha 4, não estamos mais falando de Guerras Secretas, mas do filme Homem-Aranha 4 real. Temos um relatório do insider Jeff Snyder de que Homem-Aranha 4 supostamente está programado para começar a ser filmado entre setembro e outubro, o que é ótima notícia, mas muitas pessoas online estão se perguntando como diabos eles vão começar a filmar tão cedo quando nem mesmo anunciaram um roteirista, um diretor ou algo assim. Bem, Alex P do CosmicCircus.com, uma fonte muito credível, afirmou em resposta a alguns tweets diferentes estas declarações, eles têm roteiristas publicamente confirmados, é uma história separada, implicando que a Marvel Studios já tem os roteiristas garantidos, eles estão trabalhando nisso, trabalhando nesse roteiro. E não se esqueça de que, há algum tempo, estou falando de meses e meses atrás, Tom Holland confirmou que já se encontraram com a Sony e a Marvel Studios e já conversaram sobre a história de Homem-Aranha 4. Então, a história está em andamento há um bom tempo, mais de um ano, mais de alguns anos, provavelmente. Não se esqueça de que Kevin Feige e Amy Pascal, da Sony, logo após Homem-Aranha, em Sem Volta para Casa, ambos confirmaram que eles de fato vão fazer outro filme do Homem-Aranha e já começaram a trabalhar nisso. Então, esse filme está em andamento há muito tempo. Alex Perez também afirmou que a Marvel e a Sony realmente querem este filme o mais rápido possível, não antes de Demolidor e Nascido de Novo, mas ainda assim mais cedo do que tarde, e quando perguntado em que ano ele afirmou que 2026 é um candidato muito mais provável. Você tem Capitão América 4, Thunderbolts, Quarteto Fantástico e Blade todos saindo no próximo ano, e sim, isso é muito. Seria muito difícil encaixar o Homem-Aranha nesse contexto, o que é porque tivemos aquela briga entre a Sony e a Marvel. A Sony queria que o Homem-Aranha saísse no meio de 2025, mas Kevin Feige disse que não teria tempo para realmente se concentrar nisso por causa de tudo o que está acontecendo, que foi mencionado, Capitão América 4, Thunderbolts, Quarteto Fantástico, Blade, tudo isso em 2025. Mas, pelo que ouvimos, parece que tudo está correndo bem entre a Sony e a Marvel Studios. Eles chegaram a um compromisso bastante bom para ambos, e agora parece que Homem-Aranha será lançado em 2026.
Dessa forma, Kevin Feige terá tempo suficiente para se dedicar especificamente a Homem-Aranha 4, para supervisioná-lo e garantir que seja um filme realmente bom e se encaixe bem na saga do multiverso e em Guerras Secretas. Mas voltando ao que Alex disse antes, eles queriam isso o mais rápido possível. Falamos um pouco sobre isso ontem, mas é porque eles queriam antes de Vingadores 5, não apenas antes de Guerras Secretas, mas antes de Vingadores 5. Dessa forma, o Homem-Aranha pode ser um dos personagens principais de Vingadores 5, o que faz muito sentido. Novamente, a Marvel Studios Bob Iger declarou publicamente, que eles vão se concentrar em suas franquias que são seguras, e o Homem-Aranha, acho que é tão seguro quanto possível. Todo mundo realmente ama o Homem-Aranha, ele é um dos super-heróis mais conhecidos e populares do mundo, e desde que se juntou ao MCU, ele se tornou incrivelmente mais popular. Mas, de acordo com Jeff Snyder, podemos ter um possível diretor para este filme também, Justin Lin, e se esse nome soa familiar, provavelmente é devido ao fato de que ele dirigiu muitos filmes Velozes e Furiosos, incluindo os mais recentes, como Velozes e Furiosos 9 e 10. Ele também dirigiu Star Trek, Sem Fronteiras e muitos outros filmes Velozes e Furiosos. Ele começou com Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, então ele está com a franquia há muito tempo, desde 2006. E, de acordo com Jeff Snyder, este pode ser nosso diretor para Homem-Aranha 4, mas, como mencionei, ele tem experiência com filmes de ficção científica, dirigiu Star Trek, Sem Fronteiras, e sendo honesto, os filmes Velozes e Furiosos não são exatamente os mais realistas, não estou dizendo que são ruins, mas não são realistas, eles são basicamente de ficção científica nesse ponto, o que dá a Justin Lin mais experiência nesse departamento. Então, muito provavelmente, este será nosso diretor. Eu também mencionei o simbionte do Venom, e temos um relatório hoje da conta Holyfield News. Eles são uma fonte interna relativamente nova, então leve isso com um grão de sal por enquanto, mas eles afirmam que o simbionte do Venom de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa retornará muito em breve em Homem-Aranha 4 de Tom Holland. O simbionte não será atraído para Peter Parker a princípio, levando-o a possuir o corpo de outra pessoa. Quando o Homem-Aranha está quase sendo brutalmente morto, ele entraria em contato com o simbionte do Venom. Agora, quando eles dizem que ele vai possuir o corpo de outra pessoa primeiro, acho que todos nós pensamos em Ed Brock. No entanto, ainda estou esperando que de alguma forma, o simbionte entre em contato com Peter Parker primeiro, ou pelo menos, se ele entrar em contato com Ed Brock primeiro e depois for para o Homem-Aranha, ajude-o a ser basicamente revivido, e então o Homem-Aranha o rejeita. Teremos a história em que Venom odeia o Homem-Aranha, quero muito essa história no MCU. No entanto, ouvimos dizer que a Marvel Studios provavelmente está esperando que Peter Parker obtenha o simbionte do Venom para Guerras Secretas dos Vingadores. Dessa forma, seria bastante fiel aos quadrinhos, porque é lá que ele obtém o simbionte do Venom pela primeira vez nos quadrinhos. Agora, isso acontecerá em Homem-Aranha 4? Ele realmente obterá o simbionte em Homem-Aranha 4? Não estamos certos neste momento, mas parece que a presença do simbionte será vista e sentida no filme Homem-Aranha 4, e talvez eles estejam preparando o terreno para o próximo filme dos Vingadores. Talvez no próximo filme dos Vingadores, o Homem-Aranha enfrente o Kang ou quem quer que seja o principal vilão naquela época e fique realmente machucado a ponto de poder realmente morrer, e é aí que o simbionte do Venom entra. Além disso, tenha em mente que realmente não sabemos qual será o título do próximo filme dos Vingadores neste momento. Houve rumores de que os dois próximos filmes dos Vingadores poderiam ser simplesmente Vingadores, em Guerras Secretas Parte 1 e depois Vingadores, em Guerras Secretas Parte 2. Então, se o próximo filme dos Vingadores for Guerras Secretas Parte 1, isso significaria que o Homem-Aranha poderia obter o simbionte em Guerras Secretas, assim como nos quadrinhos. De qualquer forma, sabemos que o simbionte está chegando, o simbionte do Venom está dentro do MCU neste momento, e além disso, o antigo simbionte Venom, do qual ele veio, o Venom de Tom Hardy, descobriu recentemente quem era o Homem-Aranha. Então faria sentido que esta parte desse Venom que agora está no MCU procurasse o Homem-Aranha, o que estou ansioso para ver. Por último, mas não menos importante, no front de notícias do Homem-Aranha novamente, vindo do Insider Holyfield News, eles afirmam que o prefeito de Nova York, Rei do Crime, ainda será o principal vilão em Homem-Aranha 4 dos estúdios Marvel, mas ele não será o único vilão do Homem-Aranha no filme, com Michael Mando reprisando seu papel como o Escorpião. O Homem-Aranha será muito mencionado na próxima série Demolidor, em Nascido de Novo, que preparará os eventos para este filme. Agora, se pensarmos bem, o Demolidor, Matt Murdock, sabe quem é Peter Parker e sabe que ele é o Homem-Aranha. Ele o representou em Homem-Aranha, em Sem Volta para Casa, e, pelo que sabemos até agora em Demolidor, e Nascido de Novo, é quando o Rei do Crime se tornará o prefeito da cidade de Nova York, e é muito provável que seja lá que ele vai emitir a lei de que ser vigilante é ilegal. Então faria todo o sentido que o Demolidor mencionasse o Homem-Aranha em Demolidor, e Nascido de Novo quando se trata dessa nova lei do Rei do Crime, porque ele já representou um vigilante em massa. Infelizmente, a identidade desse vigilante em massa foi revelada, mas isso foi desfeito no final de Homem-Aranha, em Sem Volta para Casa. Então, até onde Matt Murdock está preocupado, ele agora simplesmente representa o Homem-Aranha. Ele próprio e o resto do público não tem ideia de quem é Peter Parker, ninguém sabe qual é a identidade do Homem-Aranha.
Então, isso se encaixa perfeitamente para o Homem-Aranha ser mencionado ou possivelmente até mesmo aparecer em Demolidor e Nascido de Novo. Mas me diga o que você pensa sobre todas essas incríveis notícias do Homem-Aranha nos comentários abaixo. O que você acha disso? Você gosta ou não? Deixe-me saber e, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para se manter atualizado sobre o Homem-Aranha e o MCU. E, como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Até mais, tchau!